Então vamos lá? Bom, todo mundo só quer saber dela agora, né? Até o da Petrobras. A empresa começou a distribuir dividendos realmente absurdos, entrou no ranking, Vandinho, não sei se você está sabendo, como a maior pagadora de dividendos do mundo atualmente. Eu vi essa bagunça. Doideira. Então tá distribuindo uma loucura. E assim, será que esse ciclo faz sentido? A Petrobras é uma empresa boa? Isso vai permanecer para os próximos anos? Faz algum nexo manter o seu investimento em Petrobras ou mesmo investir em Petrobras nesse momento? É sobre isso que a gente vai conversar de maneira bem sensata aqui para você entender um pouquinho mais sobre o que a gente está falando. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa esse likezinho na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, que a gente faz um vídeo legal. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu vou te pedir? Não deixe o seu like, espera alguma informação aqui te agregar para você considerar deixar o seu like ou se inscrever. Para a gente falar sobre a Petrobras, a gente precisa contar um pouquinho, é importante entender um pouquinho da história do petróleo na humanidade. Por quê, Raul? Porque tem que entender daquilo que você está falando. A primeira coisa vem o setor, depois vem a empresa. A gente precisa saber se aquele setor é bom, se aquele setor é viável, antes da gente entender se aquela empresa é boa. Não tem como empresa boa em setor ruim. Claro que tem, Raul. Não tem. Pega a Blockbuster, por exemplo, estava no setor horrível, era uma empresa bem administrada. Assim, quando você olhava os números da Blockbuster ali, antes dela entrar, né, nesse ciclo onde a Netflix foi lançada e tal, antes da tecnologia ser ultrapassada, aquele setor que ela estava simplesmente não existia. O setor de VHS, por exemplo, é um setor extremamente recente. Aí quando ela passa para o setor de DVD ali, era um setor mais recente ainda. Então o fato desse setor não ter nenhuma perenidade impede que mesmo que a empresa administre bem aquilo, a melhor locadora do mundo ainda teria quebrado, a não ser que ela pivotasse o negócio para outro lado. Então é importante a gente entender o setor, porque a Petrobras, ela não pode pivotar as indústrias dela de retirada de petróleo, etc. Então precisa entender isso. Então a história do óleo aí com a civilização humana, né, do petróleo aí, não começa igual a gente pensa agora, desde que veio o automóvel, que é a primeira coisa que veio na nossa cabeça. Na verdade, o petróleo ele tem mais de 6.000 anos, ele era utilizado já como massa asfáltica ali, não do jeito que a gente faz hoje em dia, mas para colar as pedras uma na outra. O petróleo era utilizado ali também como fixador de pisos e tijolos dentro de vários locais, até hoje a gente encontra isso muitas vezes em construções mais muito antigas, né? E também como betume em seu estado natural, até foi encontrado petróleo nos jardins da Babilônia, pra você não sabe há quanto tempo a gente utiliza petróleo. Os gregos bizantinos, eles colocavam naqueles negócios para tocar fogo nos brothers, né? O tal do betume ali. Você pega aquilo, pega fogo e o negócio pega fogo legal mesmo. Mas aí, mais ou menos lá em 1950, um cara chamado Benjamin Silliman, ele é um professor de química da Universidade de Yale, né? Foi. E o advogado ali, o George Bissell, os dois norte-americanos, eles passaram a ver o petróleo, denominado na época ainda chamava de rock oil, né? Óleo de pedra ali, como um produto de grande valor. E eles desenvolvem um processo de craqueamento do petróleo. O que é isso, né? Esse processo de craqueamento resultou nos derivados de petróleo, nos primeiros derivados, a gasolina, o diesel, o querosene, a nafta, o asfalto, entre outros ali. Então ele tem que passar ali. Mas quando viu tudo aquilo que podia se fazer com petróleo, aí ele começa a ser considerado uma matriz energética fundamental, porque você lembra que até para acender uma lamparina ali, alguma coisa, a gente precisava de óleo de baleia. Teve uma grande caça às baleias no mundo, quase que extingue as baleias com essa porra de procurar óleo. E aí quando eu acho uma coisa que tem óleo abundante e que saía do chão e que ainda não se sabia que, tem quantidades específicas e tal, parecia algo que a gente podia explorar indefinidamente. Até hoje tem quem defenda, na verdade, que o petróleo não vai acabar, porque ele não é escasso, mas isso é um povo doido, porque na verdade já tem números que mostram que sim, ele acaba. Em 1859, na Pensilvânia, então, nos Estados Unidos, é perfurado o primeiro poço de petróleo do mundo por um cara chamado Edwin Drake, né? Também chamado de Coronel Drake, e ele passa aí a ser o primeiro produtor de petróleo a conseguir criar uma técnica para retirar do subsolo. Mas já que doideiro, o ser humano, cara, eu fico muito assombrado. Cavar um buraco no negócio para arrancar um óleo preto, fazer um processo químico, tacar num combustível e acelerar um carro. Realmente a gente merece tudo que a gente conseguiu no mundo, porque um bicho que faz um negócio desse é genial, né? Eu tenho orgulho de fazer parte da espécie, porque eu mesmo não descobri nada. Então, a gente corta a cena, sai disso tudo, dessa historinha que é bonita de você entender, para você saber aquilo que você está falando, e a gente vem pro petróleo como a terceira maior indústria do mundo, sendo a commodity mais valorizada do planeta. Você entende o que é você vender um produto, né? Cru, é como se fosse carne, é como se fosse algodão. E o petróleo, ele se torna, com essa variedade de coisas que dá para fazer com ele se torna a commodity mais valorizada do planeta e, assim, a terceira maior indústria inteira do mundo. Terceira, tipo assim, das empresas mais valiosas, dos setores que mais movimentam dinheiro, o petróleo é a terceira, né? Perdendo aí para sistema financeiro e coisas que lidam com dinheiro, inclusive do petróleo. Então, assim, é difícil da
a gente imaginar o quão grande é isso. E aí, quando você pensa em petróleo, você pensa, porra, acordei e liguei o carro. Só que não é isso. Mascou chiclete, tem petróleo. Vestiu uma roupa, hoje em dia a maioria, cueca, etc. Nylon, cara, é petróleo. Quando você come um produto com corante, petróleo. Quando você come qualquer coisa, na verdade, se você vai almoçou hoje, você tem petróleo nisso aí. Fertilizante e pesticida, tudo à base de petróleo. Quando você toma um analgésico, benzeno lá dentro, petróleo. Quando você calça um tênis, petróleo, né? Quando você compra a caixa de lápis de cera pro seu moleque, petróleo. Quando você toma vitamina pela manhã, sintetizada à base de petróleo. Quando você vai transar, para evitar o menino, lubrificante na camisinha, petróleo. Tudo. É porque assim, eu peguei só os exemplos mais óbvios. Assim, eu nem pesquisei. Peguei assim, a coisa mais óbvia que eu lembro que tem petróleo. Deve ter petróleo aqui nesse lugar agora, tem tanto petróleo que a gente não consegue lidar com isso. E se não tiver petróleo, usou petróleo para levar até lá, né? Mas tem petróleo aqui, tá em algumas coisas que a gente não tá vendo, né? Ele faz parte praticamente de quase tudo, assim, dentro de pintura, resina, cara, tudo. Os solventes, então é uma loucura. A quinta maior empresa do planeta, então, é a petroleira aí, a Saudi Arabian Oil, né? Mais conhecida como Saudi Aramco, com uma receita de 359,2 bilhões de dólares em 2021. Aí você já fica meio assustado com os números, né? Como é que isso virou a quinta maior empresa do planeta? É um negócio doido, você pensa que Coca dá dinheiro, a Coca nem tá na lista. Então, assim, a gente vai observando e vai entendendo que o petróleo é uma coisa absurda mesmo. No Brasil, a maior empresa em valor de mercado também é uma empresa do ramo de petróleo, né? Com valor estimado aí em 446,14 bilhões de reais, que está agora com 52% de dividend yield. Então você entende que o Brasil não é tão pica nesse negócio de petróleo quanto dizem pra gente, porque quando você olha o número da receita da Saudi Aramco, ela compraria umas 4 Petrobras, é foda. É isso. Só a receita anual deles compraria umas 4 Petrobras. O Brasil é bom de petróleo? É bom de petróleo. Mas não é também essa Coca-Cola toda que dizem, né? Não colocam a gente ali como se a gente fosse, porra, é o próprio Emirados Árabes isso aqui. Não é. A gente nunca foi, né? Desse tamanho. A Petrobras, ela distribuiu mais de 100 bilhões de reais em dividendos e por isso que ela tá com esse dividend yield dessa altura. E para você entender, né? Quando a gente fala que uma empresa tá com 52% de dividend yield, significa que se você tivesse investido 10 mil reais em Petrobras 12 meses atrás, você teria recebido de volta 5.200 reais só de dividendos, só de lucro distribuído que a empresa te deu. Você poderia comprar mais um percentual da empresa. É porque é o preço que ela estava negociada lá atrás, é por isso que tem essa grande diferença. Óbvio, quando a empresa começa a distribuir esse tanto de lucro, as pessoas começam a comprar. E a Petrobras é tão enorme dentro do mercado brasileiro agora, porque eu mostrei o quanto ela era pequena, agora eu vou mostrar o quanto ela é grande, porque a gente não consegue ter essa abstração, né? Bilhões parece tudo a mesma coisa. É muito difícil. Passou de 100 milhões, o ser humano já não enxerga mais. Parece tudo a mesma coisa pra gente, mas não é. É muito distante. Então, a Petrobras é tão grande que o valor de mercado da Petrobras, o Brasil tem umas 500 empresas na Bolsa de Valores, que são as maiores empresas do país, o valor de mercado da Petrobras sozinha deve dar pra comprar umas 200 das menores. Só o valor de mercado dela ali. As maiores empresas do nosso país, na maioria, elas exportam commodity. E isso aqui é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade de entender, né? A gente é um país que é uma potência gigantesca em nível de economia, exportando commodity. A gente exporta carne para o mundo todo, exporta minério, né, por meio da Vale, e exporta petróleo também, né, um tipo de petróleo específico, e a gente importa um pouco de gasolina, etc, porque a Petrobras, ela produz um tipo de petróleo, o petróleo do pré-sal, que ele é um pouco mais difícil de ser trabalhado ali, de transformar ele nos combustíveis, etc. Então, de refinar. Então, as outras empresas todas, entre as 10 maiores, são a WEG e a Ambev. Então, é petróleo, né, ali, aí a WEG é a única, por isso que eu defendo tanto a WEG aqui, é a única que não é uma empresa do setor. É porque assim, você poderia falar, Raul, mas tem os bancos, né? O Banco do Brasil, e Itaú, e Bradesco, porra, mas os caras vendem juros, né? É mais uma concessão que eles têm do que eficiência, né? Eles receberam ali uma concessão do governo para trabalhar com o banco quando ninguém podia ter um banco. Então é mais uma autorização do Banco Central para ficar rico do que realmente uma grande habilidade, um negócio absurdo de gestão. Quando a gente olha para as empresas que estão ali fora, isso é Ambev, que aí faz cerveja, justificado, né? Cerveja aqui. E a Ambev não, mas a Ambev tem um mérito, que é o 3G Capital, né? Que é a controladora. A Ambev é uma cervejaria brasileira que comprou quase todas as marcas do mundo. Então, assim, é importante lembrar que a Ambev é gigantesca e a Ambev e VEG, o resto é tudo commodity. Então, é basicamente isso. O Brasil é muito refém ainda disso. Deveríamos ter uma indústria um pouco mais latente, mas o assunto não é esse. Então, é por isso que a Petrobras é a maior empresa, porque a gente vende commodity e ela trabalha no setor da commodity mais cara do mundo. Faz sentido que ela seja a maior empresa brasileira e que a Vale seja a segunda maior empresa brasileira. Um país comoditizado, com a commodity mais cara, a commodity mais cara da lista, pronto, foi. Então, a Petrobras, ela vem de onde, né? Que aí a gente entra aqui agora dentro da empresa. A Petrobras foi fundada em 53 pelo Getúlio Vargas, né? Inicialmente o Getúlio Vargas era um ditador brasileiro, depois ele foi eleito
pela população. A primeira ditador, aí ele foi eleito, teve uma eleição, ele foi eleito. A galera deu uma perseguida nele ali, ele tacou-lhe uma bala na cabeça e resolveu o problema dos opositores, né? Ninguém conseguiu mais se opor a ele, porque ele tacou-lhe a bala e ganhou. Ele ganhou saindo, e falou, a carta dele era saiu da vida para entrar para a história e de fato entrou. Várias empresas brasileiras são frutos desse mesmo ciclo, é o que a gente chama de Era Vargas na escola, né? Vou te contar algumas empresas que talvez você não saiba que foi fundada pelo mesmo homem, né? Então a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Raul, CSN é de bolsa também, hoje em dia investe nela. Pois é. A Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, né? Também foi por ele. A Petrobras, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, a Fábrica Nacional de Motores, vulgo FENEME, essa acabou em 77, mas o Brasil já teve uma estatal produtora de carros, então era uma loucura, tinha estatal para tudo quanto é coisa. O Getúlio também propôs a Eletrobras, o mesmo cara também propôs a Eletrobras, mas não conseguiu colocar em prática, porque os opositores dele foram contra e tal. As únicas que permanecem estatais de todas as empresas que ele fundou são a Petrobras e o BNDES. Então, hoje o governo detém ainda 8,9% da Vale, ele não tem mais nada praticamente da CSN, não sei se tem alguma coisa, mas se tiver é irrelevante, abaixo de 5 porque nem consta lá. E o BNDES ele ainda tem, porque o BNDES não é empresa que daria para ser privatizada, né? Ele oferece juros ridiculamente baixos para empresas brasileiras ali. O BNDES é o que a gente pode chamar, e como bom liberal, vou dizer para vocês agora, o BNDES é o que a gente pode chamar de um Robin Hood ao contrário. Ele rouba dos pobres para dar pros ricos. Ele pega ali o dinheiro de imposto tudo, pega uma empresa que é gigantesca, empresta dinheiro para ela a juros baixíssimos para que ela foda a concorrência e não permita que nenhuma empresa cresça, uma empresa pequenininha cresça no setor. Você, como uma pessoa que defende a liberdade econômica, você deveria ser absolutamente contra o tipo de empréstimo que o BNDES faz, porque o empresário pequenininho, ele tem que ir lá no Bradescão, morrer na mão de uma taxa de juros gigantesca, pega dinheiro de imposto do BNDES e a galera maior pega dinheiro de imposto do BNDES e fode, você não consegue competir, né? Então é por isso que eu falo que o Estado é um PT, qual que eles fazem. Então, de todas as empresas criadas, tarará, tem essa historinha, e aqui começa a maior complicação pra gente entender a empresa. Porque se a Petrobras é uma empresa estatal, que diabos que ela foi fazer na Bolsa de Valores? É, pergunta que não é uma pergunta de hoje, é uma pergunta de sempre. O que acontece é que o governo brasileiro, durante muito tempo, ele investiu na Petrobras praticamente sozinho ali. Só que a Petrobras, ela tinha uma dificuldade de ter capital, porque você tem ali todas as prioridades do governo, né? Pô, comprar garrafa de espumante, pagar viagem para os deputados, toda essa questão. Coisas sérias e importantes que a gente tem ali para lidar. Então, o governo tinha todas essas prioridades ali para lidar, né? Não tinha dinheiro para ficar investindo em coisas meio, irrelevantes, tipo petróleo. Precisava investir em outra coisa, espumante e tal. E aí, o governo pensou, pô, precisava de pegar um capital aqui. Foi lá, fez um IPO da empresa, abriu e aqui começam todos os problemas que você ouve falar relacionados à Petrobras. Enquanto a empresa é só estatal, você pode concordar ou não que exista uma estatal de petróleo, aí é a opinião pessoal de cada um, eu tenho a minha, mas não vem ao caso. Enquanto a empresa é estatal, ela tá ali pegando o dinheiro da população, utilizando o dinheiro da população para poder fazer um produto e vender para a população com certo rateio de preço. Por quê? Considera-se, né, que um Estado investe em setores que são muito estratégicos para a economia. Então você pega, pô, vou produzir agora gasolina. Se o Brasil fica sem gasolina e sem diesel, fudeu. Então, nesse caso, eles criaram um estatal, né, o Getúlio lá, pensando em facilitar a vida da população. É um setor estratégico, a gente tem que fazer, a iniciativa privada não tá fazendo isso, bababá, ou sei lá o quê, vamos colocar dinheiro nisso. Quando você cria, beleza, começa a operar ali. Agora, se você pega essa empresa e coloca dinheiro dos acionistas, você tem que fazer uma promessa para essas pessoas, porque assim, olha, tem aqui uma empresa de petróleo, que é um estatal, a gente produz gasolina, etc. O acionista, ele não vai lá e fala assim, meu Deus, eu amo, né? Nossa, eu queria pegar meu dinheiro e tacar fogo, eu quero fazer caridade com todo o meu dinheiro. Não é isso. Você que é investidor, que a maioria desse canal é, você investe numa empresa esperando retorno. Então, a partir do momento que eles fizeram isso, nabo, porque a partir desse momento agora a Petrobras tem dois interesses. Tem o interesse dos acionistas privados que colocaram dinheiro naquela empresa e que deram dinheiro deles para que a Petrobras fizesse pesquisa, para que a Petrobras furasse mais poços, para que a Petrobras investisse em tecnologia, para que a Petrobras contratasse mais pessoas, para que ela fizesse tudo o que ela fez. E eu tenho o interesse da população, porque ela foi uma estatal fundada com dinheiro público inicialmente, e que a população quer o quê? Gasolina barata, quer que o diesel fique mais barato para influenciar no preço dos alimentos, e aqui virou a doideira. E aí você pensa, beleza, mas quem fez isso deve ter sido um cara ultra-direitista, sei lá do que queria a privatização. Mais ou menos. Aqui que vem um problema. Inicialmente, você pode falar, meu Deus, a privatização foi feita em tal momento, tal, mas aqui a coisa vai piorando muito, porque a última vez que a Petrobras fez uma oferta de ações ao mercado foi em 2010, eu não sei se vocês se lembram quem era o presidente, aí chama Lula. Tá aqui a fotinha dele aí no dia que descobre, né, o pré-sal e tal. O Lula fez uma mega oferta de ações aí e captou 120 bilhões de reais.
120 bilhões de reais. Pra você ter uma noção de grandeza, porque hoje a Petrobras tem um capital de 400 e poucos bilhões, na época esse valor equivalia a 70 bilhões de dólares. O dólar era um e pouco ali, não chegava a 2 ainda, eu acho. Em reais atuais, né, se a gente não tivesse corrigido por nada, seria 364 milhões de reais. É quase o valor de mercado da empresa, né? Um pouco a menos que o valor de mercado. Na época, essa foi a maior oferta de ações da história da humanidade. É isso que foi feito ali. Pra você ter noção quanto venderam da empresa. Já tinha vendido um pedaço, ou quanto venderam da empresa ali nesse período. O objetivo era óbvio, né? O governo não tinha dinheiro para investir esse tanto que precisava ali para poder fazer funcionar essa descoberta do pré-sal. Precisava do capital privado ali. Então, investidores colocaram dinheiro na Petrobras nesse momento. E aí, o IPO foi tão gigantesco que ultrapassou o Nippon Telegraph, né? Que foi de 37 bilhões de 1987, que é do Japão. O Banco de Agricultura chinês, Agricultural Bank of China, né? 22,1 bilhões de dólares lá. E na época foram vendidos 4,27 bilhões de novas ações, né, da Petrobras. 2,4 bilhões de ações ordinárias, ou seja, ações de controle, que fez o mercado sentar na mesa ali da Petrobras, e 1,87 bilhão de ações preferenciais. Para ter uma noção do quão grande é isso, a Petrobras hoje ela tem 13 bilhões de ações. 4 bilhões aí, 4,27 bilhões foi só nessa brincadeira. Então, só desse dia, puf, tacou-lhe o pau ali. Então a Petrobras captou um dinheiro gigante. E na época, o prospecto, né? Por que investidores entraram nisso? Primeiro, tinha um monte de promessas sobre governança, de que a Petrobras respeitaria os acionistas, de que a Petrobras faria um investimento, de que a Petrobras gostava do mercado. E tinha tudo isso foi prometido naquela época, né? Não tinha essa conversinha de, o mercado tá sugando a Petrobras, igual tem agora. Que agora é a hora da colheita, na hora do plantio, a galera fez ali um monte de promessa. Então a expectativa era de que a Petrobras pudesse bater de frente com a ExxonMobil com os campos de pré-sal. Olha que doideira, né? Os analistas consideravam que o total de reservas provadas, ou seja, quanto petróleo tinha ali nos campos do pré-sal, poderia alcançar ou até ultrapassar a ExxonMobil, que era a maior petroleira listada na bolsa e tinha 23 bilhões de barris em reservas provadas na época. Pra vocês terem uma ideia, essa expectativa não é que ela tenha sido completamente desconsiderada ou que no futuro não possa atingir, mas hoje a Petrobras tem 10,9 bilhões de barris de reservas provadas. Então, é metade, né, disso. É uma empresa é gigante, é muito barril de petróleo. Obviamente, nesse momento que as pessoas investiram com todas as promessas da ExxonMobil e tal, o que elas esperavam da empresa era lucro. E a Petrobras se vê agora num momento muito complicado, e ela vai ficar nesse momento por mais algum tempo. Ela precisa conciliar os interesses do mercado, né, que emprestou dinheiro para ela que ela operasse o pré-sal, para que ela conseguisse fazer todas essas coisas, e dos cidadãos brasileiros que, são donos dessa empresa, né? O Brasil é dono dessa empresa, não existe um governante que é dono da empresa. São os brasileiros de modo geral. A outra metade da Petrobras é de todo mundo, do país inteiro, porque foi comprada com dinheiro do país. Então o Brasil ainda tem mais de 50% das ações ordinárias da empresa. O Brasil, desses dividendos, então, ele recebeu 50 bilhões de reais em dividendos. Então, de certa forma, você pode ver isso com duas óticas e aí é da sua opção. Então, investidores privados possibilitaram que o Brasil recebesse 50 bilhões de reais em dividendos e que isso, teoricamente, é dinheiro que deveria ser utilizado para o benefício da população. Aí a gasolina cara, etc., que acaba voltando metade para o governo, mais impostos também, volta mais da metade, né? Porque ainda tem os impostos em cima disso. Aí existe a outra visão de que não, o mercado está explorando a Petrobras, o mercado foi lá e corrompeu a Petrobras. E aí fica a pergunta, se o mercado corrompeu a Petrobras, por que a Petrobras foi pedir dinheiro pro mercado? Não faz sentido, né? Se ela não queria sócios ali, por que não foi feito investimento de forma direta? E essa é a resposta que a gente nunca vai ter. A Petrobras foi e ainda é, né, onde que a gente precisa analisar ela do ponto de vista realista. A Petrobras foi e ainda é utilizada por todos os presidentes da República, todos, desde o Getúlio Vargas, como uma empresa para fazer política populista. Ela faz promessas o tempo todo, a gente tem propagandas da Petrobras que ajudam muito a eleição, né, desses políticos. Ela é utilizada como cabine de emprego, e não adianta você falar que não é, porque a gente tem provas disso, e não só em um governo, ela é utilizada como cabine de emprego em todos os governos desde que a Petrobras existe, e ela é uma empresa que continua trazendo retornos financeiros para o país, apesar dos pesares, né? Então, ela continua sendo uma empresa que, vez ou outra, ela entra em prejuízo, vez ou outra ela entra em lucro e funciona. Se a gente pegar da data de 2010, que é quando até agora, você acha que a Petrobras subiu ou caiu? Fala aí, Vandinho. Acho que subiu, hein? E aí, o que você acha de quem investiu lá na Petrobras nessa mega oferta? Subiu não. Caiu 9,61%. Óbvio que aqui a gente não está incluindo os dividendos, então a cotação da época é a cotação de agora. E olha que tudo mudou, né? O dólar mudou, 1000 coisas mudaram, mas a cotação da Petrobras ela permaneceu quase estável com quedinha de 10%. Já nos últimos 5 anos, depois que a gente teve a nova política, né, do preço de paridade internacional, que algumas pessoas discordam, que é o fato da Petrobras vender o petróleo como se a gente não tivesse uma estatal. E lembrando, 50% do lucro disso vai para o governo de toda forma. Então a gente tem ali a Petrobras com uma alta desde
nos últimos 5 anos, desde que ela começa a executar esse preço de paridade internacional, de 115,36%. Então ela se valorizou bastante nos últimos 5 anos. E nos últimos 12 meses, mesmo com toda a distribuição de lucro que ela fez, a coisa toda, a Petrobras ainda conseguiu crescer 23,41% em valorização, né, em cotação, em valor de mercado. Óbvio que muita gente está investindo na empresa agora. Quem investiu na Petrobras, né, R$1.000, 5 anos atrás, então, tem agora R$ 3.275,68 se tiver reinvestido os dividendos. Quem investiu há 10 anos... quem investiu há 5 tem 3.275, quem investiu há 10 tem 2.255, mesmo reinvestindo nos dividendos. Então, a Petrobras foi um excelente investimento nos últimos 5 anos ali e não foi um investimento tão legal nos últimos 10. Eu não estou falando tão legal porque foi ruim, mas tem isso considerando o reinvestimento de dividendos, porque a Selic foi maior que isso nesse período, né? Em resumo, a Petrobras está num momento excelente aqui, o preço do barril de petróleo está num dos melhores patamares de todos os tempos. Se você der uma olhada aqui, peguei o gráfico para você, desde 1990 até agora, você vê que a gente tem uma pequena elevação ali, né, do 25 aí pro 94, é um valorzinho tranquilo. E aqui, dentro dessas curvas, você vê que recentemente a gente atingiu um dos maiores picos no preço do barril de petróleo desde os anos 90 ali. Esse pico também foi atingido ali por volta dos anos 2010, que é quando ela fez essa mega oferta de ações. O mercado estava muito aquecido. Então ali, e ficou assim durante um tempo, né? Esse pico durou até 2015 ali. Também teve um pico similar, né? Ali no final de 2005, início de 2006, e ficou com um pico alto também, e depois caiu muito mais rápido, né? Um pico aqui de alta foi mais estável, o outro pico de alta foi bem menos estável. E aqui a gente ainda tem ali, do início dos anos 2000, um aumento no preço, aumentando até 2005, depois dessa flincada maldita em 2006. Então foi uma alta assim. Você não tem como saber exatamente em que ponto desse lugar você está agora. O gráfico não precisa se repetir. Quem acredita que gráfico prevê futuro é trader, né? Isso aqui não precisa se repetir de forma alguma, pode simplesmente só cair agora, porque o que levou esse gráfico aqui a ficar dessa maneira é o que está acontecendo na realidade, não o inverso, não é o gráfico que desenha o futuro, é a realidade que desenha o gráfico, né, no passado. Então, se a gente olhar agora, o que está acontecendo é a crise com a Ucrânia, a OPEP, né, que é a organização ali que define os preços do petróleo, tá metendo louco. Então, tem uma série de critérios aí. E aí, se você já conhece o canal, você meio que entende a conclusão, né? Eu não invisto em empresas para vender. Então, se você é acionista da Petrobras, você acha que está na hora de sair da empresa? Bom, eu acho que não. Se você estudou a empresa, se você entende o que você está fazendo e você compreende o setor e gosta do setor, a hora certa de sair é praticamente nunca. Pode passar por piores momentos, você vai aproveitar, você gosta da empresa, você vai comprar mais. E se você não gosta da empresa, você nem deveria ter entrado. Então, assim, eu não investiria em Petrobras no melhor momento da empresa, com os ânimos exaltados. Se eu fosse você, né, uns 52% de dividend yield, eu não colocaria meu dinheiro nisso agora. Você tá achando que vai enriquecer e tal. Os anos passam, né? Uma nova política de preços pode vir aí, os conflitos podem se acabar, ou a OPEP pode mudar de ideia. O petróleo é regulado por esses órgãos internacionais, a Petrobras não consegue mandar nesses preços, ela não tem relevância para isso. E a Petrobras serve a dois senhores, ela serve ao mercado e ao político que está sentado na mesa. Então, esse político que está sentado na mesa, ele pode durar 8 anos, às vezes ele dura 4, e isso vai mudando. E você consegue ver, né, na Petrobras o quanto a política de preços, do jeito que ela vai cobrar, ou de que forma que ela é utilizada, você consegue ver claramente que tem uma diferença muito grande na empresa. Como investidor de longo prazo, eu não confio na Petrobras. Eu não confio, eu não consigo falar, olha, eu vou ficar com Petrobras por 20 anos. E se você confia em Petrobras para os próximos 20 anos, bom, talvez seja porque você sabe muito mais do que eu, ou talvez seja porque você não sabe nada. Vai ter esses dois reflexos aí que pode acontecer, e eu tenho toda a humildade para entender que tem gente que entende muito de petróleo mesmo, eu não. Então, se você for especulador, cara, se agora você quer surfar na onda do ouro negro, parece uma boa, né? Porque o negócio tá indo bem aí, mas aí, especulação, não sei como é que funciona. Acho que pros traders isso aqui deve ser uma loucura. O cara deve estar tradando opção, fazendo loucura, compra direito de vender pra lá na frente. É lógico, pô, um negócio que tá oscilando violentamente desse jeito. E é uma empresa desse tamanho, né? Com um aporte gigantesco. Você tem como operar alavancagem de 25 vezes dentro de uma empresa dessa. Então, isso aqui é um prato feito para qualquer especulador. E do ponto de vista racional, se a gente tiver que ser honesto quanto aos números da Petrobras hoje, bom, ela tem uma dívida extremamente equilibrada, ela tem lucros consistentes, ela é um IPO antiguíssimo, ela está no setor estratégico, ela é praticamente inquebrável. O nome desse setor estratégico é sócia do governo, que não significa que você, como investidor, não possa sangrar, mas fundamentalmente, a gente fazendo uma avaliação, a empresa não é ruim. Né? Ela não é ruim mesmo. Eu não gosto por uma série de questões que, como eu expliquei para vocês aqui, espero que tenha ficado claro, é muito mais por quem controla a Petrobras e ficar mudando toda hora esse controle, pela forma como ela foi utilizada, os históricos vastos de corrupção. Não foi a primeira corrupção da Petrobras, essa mais recente, que você sabe do que eu tô falando, não vou falar aqui porque senão vira discussão política nada a ver. E aí, não foi a primeira vez, não será a última.
tá? Não será a última também. Estou dando essa profecia para você. Não é a última vez que ela vai ser utilizada dessa forma. Se quiser, taca-lhe pau. Se não quiser também, taca-lhe pau. Agora eu vou falar o seguinte para você. Para você que chegou até aqui e quer desenvolver a sua estratégia de investimento, Raul, eu quero parar de ficar no achismo. Eu quero começar a saber algumas coisas, né? Porque não importa o que a gente acha, importa o que a gente sabe. Então você pode acessar www.auvp.com.br, clique em preencher o seu questionáriozinho lá, responde para mim como que tá a sua vida financeira atualmente. E cara, se eu puder mesmo, a gente é bem sincero quanto a isso aqui, falar, pô, não, faz sentido, a gente consegue agregar na sua estratégia e tal, eu consigo te ensinar, com tanto que você está investindo, a gente consegue fazer alguma coisa por você, eu vou te ensinar a investir. No dia 21 de setembro começa a nova turma da UVP, faço questão de te receber lá. Espero que vocês entendam que eu não estava aqui querendo comprar encrenca com ninguém, bem longe disso, eu tô já cansado de comentário de ano eleitoral, pra mim essa porra tinha que acabar logo. Tentei ser o mais sincero possível e lembrando, se você fizer UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Quantas reclamações no Reclame Aqui? Nenhuma reclamação. Mas ainda nenhuma. O que é isso? Mais de 5 mil alunos sem nenhuma reclamação. Por quê? Porque é 100% de satisfação. Se você não ficar satisfeito, devolve o seu dinheiro. Nenhum concorrente tem coragem de fazer igual. Enquanto ninguém tiver, a gente pode falar que a gente é o melhor do Brasil. Somos os melhores. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.